Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 20 a 22 do livro de Atos. Versículos 1 a 6 do capítulo 20. Paulo aproveitou a ocasião para reunir-se pela última vez com os cristãos em Éfeso antes de sair para a Macedônia. Paulo provavelmente seguiu para Filipos e Tessalônica, na Macedônia, antes de ir para a Grécia, onde permaneceu 3 meses, possivelmente em Atenas e Corinto. As ciladas por alguns dos oponentes judeus de Paulo, aparentemente, fizeram com que ele mudasse seus planos de viagem. Ele decidiu viajar por terra da Grécia até a Macedônia, onde embarcou num navio em Filipos. Vários companheiros de Paulo procediam de cidades por ele visitadas durante suas viagens missionárias. Possivelmente, esses homens eram representantes oficiais de suas igrejas, escolhidos para acompanhar Paulo quando ele levou a oferta para Jerusalém. Paulo, juntamente com Lucas e possivelmente Tito, atravessou o mar Egeu de Filipos para Troade. Devido a ventos desfavoráveis, essa travessia levou 5 dias. Versículos 7 a 12. No primeiro dia da semana, Paulo se reuniu com outros cristãos para partir o pão, tradição que aparentemente começou logo após a ressurreição e ascensão de Cristo. Por pretender partir de Troade no dia seguinte, Paulo falou até a meia-noite. A palavra usada no original em grego sugere que o jovem tinha entre 7 e 14 anos de idade, o eutico, sua juventude, a fumaça das lâmpadas e a hora avançada gradualmente venceram sua resistência. Ele adormeceu, caiu pela janela aberta e morreu. E o Paulo o reviveu. Apesar do drama com o jovem eutico, a multidão subiu novamente para partir o pão, comer em conjunto e falar até a alvorada antes de Paulo partir. Versículos 13 a 16. A narrativa segue os eventos dos que estavam no grupo que navegou de Troade até Assos, onde encontraram Paulo, que tinha viajado por terra. O grupo se encontrou em Assos, onde Paulo embarcou no navio, o qual parou em vários portos antes de chegar a Mileto. Depois de passar 3 anos em Éfeso, Paulo sabia que se demoraria com as muitas despedidas ali, de forma que decidiu não aportar na cidade e continuar navegando, para assim poder chegar a Jerusalém próximo à festa dos pães asmos, ou festa de Pentecostes. Versículos 17 a 25. Paulo seguiu a Deus humildemente e com muitas lágrimas, mas nunca parou nem desistiu. A mensagem da salvação era tão importante que ele nunca perdeu uma oportunidade de compartilhá-la. Embora tenha pregado o evangelho de várias maneiras para os diferentes tipos de público, o conteúdo da mensagem permaneceu sempre o mesmo, que as pessoas se afastassem do pecado e se aproximassem de Cristo pela fé. O Espírito Santo mostrou a Paulo que ele seria preso e experimentaria o sofrimento. Mesmo sabendo disso, Paulo não desistiu de cumprir sua missão. Seu forte caráter foi um bom exemplo para os presbíteros efésios, alguns dos quais também sofreriam por Cristo. Paulo relativiza seus sofrimentos ao declarar que não tinha sua vida por preciosa. O importante para ele era cumprir a carreira que lhe fora estabelecida pelo Senhor Jesus e que envolvia dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Consciente de que enfrentava forte oposição em Jerusalém, Paulo nem mesmo pensava em retornar à Ásia Menor. Embora pudesse ter feito isso depois de libertado da primeira prisão em Roma, nesse momento não conseguia prever essa possibilidade. Versículos 26 a 35. Paulo declarou que estava limpo do sangue de todos, porque tinha proclamado todo o conselho de Deus a eles. Isso significa que ele tinha sido fiel em proclamar o plano da salvação, incluindo o juízo vindouro. Portanto, ninguém podia acusá-lo de deixar de adverti-los. Bispos e presbíteros são a mesma coisa, e como os líderes espirituais precisavam, antes de tudo, conservar sua própria pureza moral e espiritual. Paulo claramente não considerou a doutrina falsa como algo sem importância. Ele chamou os falsos mestres de lobos cruéis, porque a eternidade depende da correta compreensão do evangelho. Paulo descreveu seus 3 anos do ministério ativo em Éfeso como um período de vigilância constante, admoestação e extrema preocupação. Paulo ofereceu uma bênção, dedicando o serviço dos presbíteros ao poder e liderança de Deus. Ele enfatizou especialmente que a palavra de Deus devia ser o centro de seus ministérios, pois a palavra tem poder para edificá-los. Ela ensina o evangelho da salvação por graça, para que a herança final seja recebida por aqueles que pertencem a Deus. Paulo nunca foi motivado por dinheiro ou fama, como demonstrado por seus trabalhos que lhe serviram o que era necessário, serviu ao seu sustento, a ele e aos que o acompanhavam.
Essa frase de Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, é encontrada somente aqui. Então, obviamente, Jesus falou muito mais do que o que está registrado nos evangelhos. Versículos 36 a 38. Estando Paulo preparado para partir, os presbíteros efésios estavam entristecidos pelo fato de que não iriam vê-lo outra vez. Embora Paulo estivesse em frequente conflito com descrentes hostis e falsos mestres nas igrejas, esta passagem mostra que as igrejas de Paulo tinham profunda afeição por ele. Sem dúvida, muitos o estimavam como um pastor terno e amável. Eles provavelmente o supriram com provisões para a viagem. Agora nós vamos estudar o capítulo 21, versículos 1 a 6 do capítulo 21. O navio de Paulo era provavelmente um navio costeiro, um navio que viajava próximo à costa. Cada um dos lugares mencionados provavelmente representa um dia de viagem e o local de parada à noite. Cos e Rhodes são duas ilhas com cidades portuárias do mesmo nome. Paulo e seus companheiros embarcaram em um navio mais imponente em Pátara, para a viagem de 644 quilômetros em mar aberto até Tiro. Pátara era a principal cidade portuária da Lícia. Seu enorme porto está agora repleto de sedimentos trazidos pela água. Alguns cristãos em Tiro tinham recebido pelo Espírito Santo a mesma mensagem que Paulo revelou em Éfeso. Paulo enfrentaria problemas em Jerusalém. A despedida dos cristãos de Tiro foi muito parecida à despedida de Mileto e dos presbíteros de Éfeso. Eles sabiam que Paulo teria problemas ainda mais graves. Versículos 7 a 16. Filipe, o evangelista, provavelmente era assim chamado para distingui-lo de outros Filipes. Ele foi um dos escolhidos para servir na igreja de Jerusalém como presbítero na distribuição de alimentos, junto com Estevão, em Atos 7. Ele também pregou para o eunuco etíope. Por fim, fixou-se com suas filhas em Cesareia. Ele tinha 4 filhas jovens e solteiras. Ágabo declarou explicitamente que Paulo cairia em mãos hostis em Jerusalém. Como aconteceu mais tarde, Paulo foi resgatado das mãos dos judeus pelos gentios e em seguida permaneceu nas mãos dos gentios pelo restante do livro de Atos. Paulo sabia que seria preso em Jerusalém. Embora seus amigos tivessem pedido que não partisse de Cesareia, o apóstolo sabia que deveria partir porque esta era a vontade de Deus. Minazon era um crente antigo ou um dos primeiros cristãos, não necessariamente velho em idade. Ele era natural de Chipre, mas agora vivia em Jerusalém. Evidentemente, ele estava em Cesareia e estava indo para casa. A distância de Jerusalém em relação a Cesareia era de aproximadamente 100 quilômetros por estrada. Paulo provavelmente chegou a Jerusalém na primavera de 57 d.C. Versículos 17 a 26. Tiago é identificado como líder da igreja de Jerusalém, juntamente com um grupo de presbíteros. Não está claro quantos dos apóstolos originais ainda estariam em Jerusalém. No entanto, eles não aparecem nos eventos que se seguem. Paulo relatou a Tiago, e esse Tiago é o irmão de Jesus, Paulo relatou a Tiago e aos presbíteros da igreja o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Alguns crentes judeus continuavam a observar aspectos cerimoniais da lei de Moisés. Diferentemente dos fariseus, eles não consideravam a lei como meio de salvação. Os rumores diziam que Paulo ensinava os judeus que estavam dispersos entre os gentios a desconsiderar a lei mosaica e rituais tradicionais dos judeus, como a circuncisão. Para se descartar esses temores, os irmãos propuseram uma solução que absolveria Paulo dessas acusações. Os 4 homens haviam feito voto de Nazireu e o período já tinha finalizado. Assim, deveriam cortar o cabelo e apresentar uma oferta no templo. Se Paulo fosse com eles e desse pessoalmente a sua oferta, isto mostraria que ele não se opunha a que crentes judeus seguissem voluntariamente os costumes do Antigo Testamento, desde que esses mesmos costumes não fossem exigidos dos crentes gentios. Os presbíteros de Jerusalém lembraram a Paulo das exigências para os cristãos gentios acordadas no Concílio de Jerusalém. Com isso, eles asseguraram a Paulo que desejavam evitar ofensas desnecessárias entre os judeus, tanto para crentes quanto descrentes. Eles não estavam pedindo que os gentios convertidos por Paulo abraçassem as leis judaicas, além daquelas exigências mínimas, e nem estavam exigindo que crentes judeus observassem as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Paulo voluntariamente acatou a sugestão de Tiago e dos presbíteros.
Versículos 27 a 33. Paulo submeteu-se à purificação por 7 dias, pois os judeus muitas vezes submetiam-se a uma purificação formal em algumas ocasiões, tais como quando retornavam de um território gentio, como no caso de Paulo. Os judeus que tinham vindo da província da Ásia eram provavelmente de Éfeso e conheciam Paulo por causa dos 3 anos que ele estivera naquela cidade. Os judeus vindos da Ásia acusaram Paulo de contaminar o templo por levar consigo um gentio, se referindo a Trófimo, o Efésio, como se Paulo tivesse levado o Trófimo a ultrapassar a barreira de pedra que dividia o pátio dos gentios do santuário interior, que estava fora dos limites dos gentios sob pena de morte. Mas essa acusação era uma mentira, pois Paulo, sabendo da pena de morte, não levaria um gentio para a área proibida. Paulo foi agarrado e arrastado para fora do templo. Em seguida, as portas foram fechadas e ele foi deixado na área externa do templo. Assim que a multidão isolou Paulo, tentaram matá-lo. Soldados romanos estavam em seus postos na fortaleza Antônia, no lado noroeste do monte do templo. Uma de suas principais tarefas era reprimir distúrbios como esse. Os soldados chegaram a Paulo e o prenderam com um soldado de cada lado. Versículos 34 a 40. Mesmo com os soldados a proteger Paulo, tiveram de carregá-lo enquanto a multidão pressionava para matá-lo. Felizmente, a fortaleza ficava ali perto. Paulo pediu permissão para falar. Seu uso do idioma grego surpreendeu o tribuno romano, que confundiu Paulo com um judeu egípcio rebelde. O fato de Paulo ser um cidadão de Tarso, cidade importante no mundo greco-romano, explicava o seu conhecimento de grego. Paulo pediu permissão para falar aos judeus, que foi concedida pelo tribuno. Agora nós vamos estudar o capítulo 22, versículos 1 a 10 do capítulo 22. Paulo acalmou a multidão judaica falando em aramaico, o idioma mais familiar aos judeus comuns de Jerusalém. Paulo apresentou diversos fatos importantes a seu respeito. Parece que ele viveu até os 13 anos de idade, mais ou menos, em Tarso, onde provavelmente foi educado na primeira fase da educação grega. E essas informações que eu estou falando não estão no texto da Bíblia, não, estão nos estudos da Bíblia. Bem, depois ele foi para Jerusalém e encerrou sua educação instruído por Gamaliel. O fato de Paulo admitir que tinha perseguido os seguidores do caminho até a morte indica que ele era mais do que um participante passivo em eventos como o apedrejamento de Estevão. O discurso de Paulo à multidão judaica procurou demonstrar que ele foi ao templo para provar, em primeiro lugar, que era fiel à sua herança judaica. Ele deu seu testemunho pessoal, seu antigo zelo pelo judaísmo e seu encontro com o Senhor ressurreto. Versículos 11 a 21. Para seus ouvintes judeus, Paulo enfatizou a piedade de Adanias, pois ele guardava rigorosamente a lei e era respeitado por todos os judeus. Somente este relato da conversão de Paulo menciona a visão no templo. Em sua resposta ao Senhor, Paulo, ainda recém-convertido, parecia esperar que sua dramática mudança de perseguidor para advogado do cristianismo tornaria seu testemunho poderoso entre os cristãos judeus de Jerusalém, mas o Senhor sabia que nesse momento eles não o receberiam. Paulo contou que lhe sobreveio um êxtase quando estava no templo em Jerusalém, e para os ouvintes judeus isto colocava a experiência de Paulo em solo sagrado, no templo, muito semelhante ao chamado de Isaías. Versículos 22 a 29. Os judeus estavam ouvindo, mas quando Paulo falou que tinha sido comissionado para levar o evangelho aos gentios, o tumulto contra Paulo recomeçou. O comandante o levou para a fortaleza e o esticou e amarrou na grade para interrogatório sob tortura. Paulo interrompeu os procedimentos ao revelar sua cidadania romana. A lei romana proibia açoitar um cidadão romano sem um interrogatório ou sentença formal. Os oficiais que fizessem isso seriam objeto de sérias acusações. A cidadania romana podia ser obtida mediante o pagamento de propina aos oficiais competentes, que era mais ou menos o salário de um ano de trabalho. Às vezes, a cidadania era concedida a cidades inteiras ou a indivíduos que prestavam serviços meritórios ao império. Um dos antepassados de Paulo pode ter prestado serviços notáveis a Roma, inclusive servido no exército ou provido suprimentos para o exército, como a confecção de tendas. Qualquer que seja a origem, Paulo tinha herdado sua cidadania romana, e ser um cidadão por direito de nascença tinha grande prestígio. Versículo 30. Paulo foi solto de suas correntes ou da prisão romana
enquanto o sinédrio se reunia para julgá-lo acerca de acusações ligadas à lei judaica. Durante todo esse tempo, Paulo permaneceu sob a proteção de soldados romanos. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 20 a 22 do livro de Atos.